Naamã e é curado da lepra. Diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse: esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então foi Naamã e notificou o Senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que curaste da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra. Pelo que diversas notai, peço e vide, busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, glória! Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Só até aqui. Amém. Né? É um texto bem conhecido, a qual os irmãos conhecem, né, de cor salteado, a história de Naamã. Mas o que me chamou a atenção foi a menina, né? O que me chama a atenção é a menina. Eu creio que, não sei, que eu procurei saber quem era essa menina. E vários estudos só vai falar da cura de Naamã. Procurei, rodei tudo para saber quem era essa menina, né? E os estudos falam só da cura de Naamã. A gente não sabe filha de quem, se era uma diaconisa, se tinha algum cargo, mas de uma coisa a gente tem certeza: aquela menina ali, ela era verdadeira adoradora. Amém. Era uma adoradora que diz lá em João 16, né? Que Deus procura os verdadeiros, que vão adorar em espírito e em verdade. E essa menina aqui, ela não deixou o local ou a situação a qual ela se encontrasse, né, de ser uma verdadeira adoradora, né? Porque ela foi raptada, ela foi levada como uma escrava, como uma serva. Ela foi posta dentro de uma casa, né, para ali servir a esposa de Naamã. E muitas das vezes nós, né, chegamos em locais, muitas das vezes vizinhança, trabalho, escola, e muitas das vezes não deixamos o manifesto do Espírito Santo acontecer, porque chegamos naquele lugar e tem fofoca, tem disse-me-disse, tem picuinha, tem tudo de mal, tem aquela lepra ali já naquele lugar. E muitas das vezes a gente não fazemos como aquela menina, né? Ser o sal da terra, a luz do mundo. Né? Muitas das vezes, às vezes a gente até se iguala aquilo dali, se ajunta. Muitas vezes, mas Deus quer o quê? Que a gente seja o quê? Diferente, separado. E eu fiquei pensando, a menina, né, ela foi levada para pôr como serva. E muitas vezes eu comecei a entender que aquela menina ali era alguém que amava o Evangelho, alguém que não se corrompia, alguém que estava ali diante daquela situação, mas ela não deixou o local e nem a situação corromper ela. Amém. Né? Ela não deixou aquela situação ali corromper ela.
Porque se a gente for parar para analisar a Bíblia, vários homens de Deus passaram por luta, passaram por provas, né? E muitas das vezes a gente fala, né, para ser igual Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que Cristo curou, Cristo salvou, Cristo pregou, Cristo libertou, como foi pregado aqui, que ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscitou. E muitas das vezes a gente esquece que Cristo também sofreu. Cristo também chorou. Por quê? Por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. E quantas das vezes a gente só quer pregar, só quer botar a mão e expulsar demônios, só quer, né, ver o manifesto do Espírito Santo, mas Deus está falando comigo e com todos aqui nessa noite. Aleluia. Que muitas das vezes a gente vai passar por luta sim, vai passar por prova sim, mas é no momento de luta que devemos o que? Adorar. Aleluia. Devemos Glória buscar. Glória a Deus. Devemos ser o que? O sal da terra. Por aí. Né? Aquela menina ali, ela vai nos ensinar. A gente não sabe o cargo que ela tinha, se tinha algum cargo, mas de uma coisa a gente tem certeza, ela servia o Deus vivo. Ela não deixou aquele local ali corromper ela. Amém. Né? E quantas das vezes a gente passa por locais e a gente muitas das vezes não fazemos nada. Né? Muitas das vezes tem pessoas leprosas ali e a gente não faz nada. Aqui a lepra de Naamã era no físico, mas muitas das vezes tem pessoas leprosas espiritualmente. Né? E muitas das vezes a gente pode fazer algo e a gente não faz. A gente pode chegar ali e falar uma palavra. Semana passada mesmo a minha esposa falou comigo, chegou do serviço e falou, olha, Deus me usou, falei algo para a minha amiga, se abriu comigo e falou algo que ela estava passando. Eu senti muita vontade de abraçar ela, mas eu não abracei. Eu falei, mas daqui a 3 dias tu tá no plantão de novo, não tá? Ela falou, tô. Eu falei, então tu chega lá e tu abraça ela. Glória a Deus. Aí ela chegou lá, ela falou, chamou a amiga, foi para um lugar reservado, que lá não pode pregar o evangelho, lá não pode falar de nada, de religião, de Deus, não pode falar de nada. Ela chamou a menina num local reservado e falou, olha, aquele dia Deus me incomodou para mim te dar um abraço. E quando ela abraçou, Deus botou um louvor na boca dela, ela louvou para aquela menina se desabou em lágrimas. E falou, eu estava precisando muito de um abraço. Glória a Meu Deus. Deus. E eu falei, é o que a gente temos que ser. Muitas das vezes tem pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, e às vezes a gente não faz nada. Muitas das vezes aqui a lepra, né, que como eu disse, estava na carne, mas muitas das vezes a lepra está no espiritual. E a gente não faz nada. A gente chega lá, olha, às vezes se iguala ou às vezes a gente se cala. Né? Mas Deus está falando conosco nessa noite. Né, que aquela menina ali, ela está nos ensinando. Né? Muitas das vezes a gente briga até quem prega mais, qual o cargo que vamos ter, mas aquela menina é só uma menina, está lá, uma menina. Meu Deus. Mas era uma serva, era uma verdadeira adoradora. Verdade. Né, que não dependeu de um local geográfico para adorar, não dependeu de estar num culto para o manifesto do Espírito Santo acontecer, não dependeu de alguém pregar ou alguém orar, não. Ela mesma foi lá com atitude, ela olhou a situação daquele homem. O que me chama a atenção é que aquele homem fez um mal para ela. Ela podia olhar aquela situação e falar assim, olha, fez um mal para mim, vou deixar ele definhar com essa lepra aí até morrer. Vou deixar essa lepra aí causar mal a ele, está incomodando ele, entendeu que deve fazer muito mal, vou deixar ele morrer. Mas ela olha para a situação daquele homem e fala, eu conheço um que pode curar o meu Senhor. Ainda chama ele de Senhor. E quando às vezes a gente tem um trabalho, tem um emprego, a gente recebe pelo aquele emprego e a gente ainda fala mal do nosso patrão, que muitas das vezes é rancoroso, é ruim. A gente fala mal do nosso gerente, que muitas das vezes, né, briga com a gente ou é grosseiro com a gente. Só que a gente não entende que muitas vezes aquele ali está leproso. Ele não conhece a Deus. Meu Pai amado. A lepra de Naamã aqui era no físico, mas as pessoas estão leprosas espiritualmente. Né? O que eu entendo aqui é que teve a cura ali na casa de Naamã, na vida daquele homem. Teve a cura ali. Né? Mas antes de ter cura, teve primeiro o amor. Né? Depois do amor teve o que? O perdão. Né? Muitas das vezes a gente vai olhar, está fazendo mal para mim, deixa se lascar. Não, está fazendo mal para mim, eu vou fazer diferente. Eu vou tratar com amor. Eu vou tratar com perdão. Porque muitas vezes a gente quer cura, e a cura não vem por quê? Porque a gente está com a mágoa guardada no nosso coração. A gente não quer liberar o perdão. Aí a cura não vem, o milagre não vem, nada acontece. Porque é necessário o quê?
quer ver cura, quer ver milagre, mas tem que ter perdão. Tem que ter o amor. Não adianta eu falar, eu amo. Mas quando faz o mal para mim, eu me levanto e trato da mesma forma. Aquela menina vai ensinar que ela não é necessário a gente tratar da mesma forma. Esse dia eu fui conversar com uma moça e ela falou assim, eu estou fazendo teologia e o meu professor, nada contra teologia, me ensinou que eu não tenho que tratar mal quem me trata, que eu não tenho que tratar bem quem me trata mal. Eu falei, mas está escrito na palavra? Aí ela, não, ele que me falou. Aí eu fui ler esse versículo de Naamã e falei para ela que aquela menina ali sofreu o quê? Ela foi sequestrada, foi tirada da parentela, foi tirada da sua família, dos seus projetos, do seu futuro. Ela tinha tudo para ter raiva, mas ela faz o quê? Age de compaixão. Ela age como aquele samaritano, como Meu Deus. aquele homem caído. Aleluia, glória a Deus. Ela não vê o mal, ela esquece o mal que aquele homem fez e age com amor, age como a Bíblia manda a gente agir. Isso é tremendo, Jesus. Age como a Bíblia fala. A Bíblia pega o quê? Que Deus é amor. Ele é amor, ele é fogo consumidor também. Mas muitas das vezes as pessoas vão se levantar e a gente não entende. Muitas das vezes tudo é um propósito de Deus. E muitas vezes a gente não deixa o propósito de Deus acontecer por causa do meu eu, por causa do egoísmo. Porque às vezes Deus te bota numa posição a qual tu tem que pregar só o amor. Muitas vezes não precisa nem pregar com a palavra, mas com a atitude. Aquela menina olhou e fez algo simples. Ela falou, eu conheço um que pode curar. Através do meu Deus, ele pode ser curado. Né? E quantas das vezes, gente, as pessoas estão fazendo mal, mas não foi eu que fiz. Eu quero abrir um aspa aqui para contar um testemunho aqui, ela já sabe, o Alex também, que aconteceu comigo. Logo assim que eu aceitei Jesus, dá até vontade de chorar. Eu sou chorão mesmo. Tá sozinho, não. O que aconteceu? Eu nunca tive problema para entregar meu dízimo, porque eu fui criado vendo a minha avó entregar o dízimo, e a nossa casa sempre foi muito próspera. Então não tive problema nenhum. Eu lembro que um dia eu fui entregar meu dízimo e o pastor Zé Carlos falou, olha, se tu tem alguma coisa com o teu irmão, volta lá e se conserta. E eu lembrei de algo que eu tinha com o vizinho, lá de trás. Eu não lembro se foi eu que fiz o mal para ele, ou se ele que fez o mal para mim, porque eu não era fácil. Mas eu não tinha Deus naquela época. E aquele homem, um tinha raiva do outro, um queria matar o outro. Ele foi lá em casa e falou que minha avó queria me matar, e eu falei que eu ia arrumar uma arma para matar ele. E ficou aquela coisa, e passaram-se os anos, ele passava, olhava para mim de cara feia, eu passava, olhava para ele de cara feia. Só que eu aceitei Jesus, eu falei, essa situação não pode continuar. Meu Deus. E Deus ali, quando o pastor Zé Carlos falou aquilo, eu entendi que eu tinha que ir lá e me consertar com ele, independente de quem errou com quem. E no dia seguinte, eu descendo para trabalhar, encontrei aquele homem, parei meu carro, chamei ele para conversar, ele veio, eu pedi perdão a ele foi grosseiro comigo, falou só assim, tá tranquilo, e eu ofereci uma carona a ele, ele falou que não. Segui o caminho dele, passou um tempo, eu não lembro quanto tempo, se foi 2, 3 meses. Era um dia de sábado, eu estava manobrando meu carro, ele mandou parar, que ele queria falar comigo. Só que nesse dia eu ainda falei com um amigo meu que era cristão, falei, olha, eu pedi perdão ao rapaz, só que ele não me liberou perdão. Ele falou, a semente foi plantada. Como foi dito aqui essa noite, a semente foi plantada. E eu fui pedir perdão àquele homem, ele foi embora, e passa-se esse período, ele me para o carro e fala, eu quero falar contigo. Eu falei, pode falar. Eu até achei que ele queria arrumar confusão. Ele falou, olha, eu entendi a mensagem. Aí eu falei, entendeu? Ele falou assim, eu te perdoo, mas tu me perdoa também? Ai, que lindo. E eu abri a porta do carro, saí, ele me abraçou, eu abracei ele. Ele encontrava naquela época afastado do caminho do Senhor. Meu Deus. Eu fui para casa, feliz, ainda falei do amor de Deus, falei que ele tinha que voltar, se consertar. Fui para casa, isso no sábado. Passou domingo, na segunda minha irmã era muito amiga da cunhada desse rapaz. Falou, olha, tu sabe quem faleceu? Eu falei, não. Ó, foi fulano de tal. Eu falei, mas que dia? Ela, sábado. Eu falei, que horas? Ah, por volta de 7, 8 e meia. Então eu entendo que Deus pode ter dado uma oportunidade para aquele homem. Então Deus está falando que é a importância do perdão na nossa vida. Né? Aquele homem eu acredito que teve uma segunda chance, porque ele estava afastado. Minha avó costumava dizer assim, ó, às vezes Deus prepara e leva. Né? Pode ser que Deus preparou aquele homem e levou ele. Então é necessário a gente perdoar. Ele liberou o perdão para mim, eu já tinha liberado o perdão para ele. Eu lembro que quando ele me abraçou, parecia que ele tinha tirado um peso das costas dele. E eu fiquei feliz, eu louvo a Deus.
né? Eu acredito que Deus pode ter vindo para ele aquele dia, eu não posso falar que ele está salvo, porque é só Deus que sabe. Mas eu creio que Deus pode ter chegado para ele. Então, o que aconteceu na casa de Naamã? Né? Teve cura, teve salvação, porque ele, depois que o profeta Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes, ele ainda fica naquela, ele não aceita, mas depois ele vai lá e faz aquilo que o profeta mandou. Ele mergulha 7 vezes e foi curado da lepra. E ele fala que não ia se dobrar a outros deuses a não ser o Deus da menina. Então não teve só a cura no físico, teve uma cura também, né? Teve uma salvação dentro daquela casa. Aleluia. Mas primeiro teve o quê? Amor e teve o quê? Perdão. Então é necessário, independente do que acontecer, é necessário perdoar, é necessário amar. Muitas vezes a gente quer ver cura, quer ver milagre, mas a gente não libera o perdão. A gente quer ver cura, quer ver milagre, mas a gente não ama o próximo. E a Bíblia manda a gente fazer o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, independente do que aconteceu, passou. Né? Uma nova vida. Né? O que está para trás, como já foi pregado aqui, o que está para trás, está para trás. Né? Quer ver cura? Quer ver milagre dentro da casa? É necessário perdoar e amar. Meu Deus. Né? Até que o Senhor me entregou essa mensagem, que essa palavra possa, né, palestrar melhor com os irmãos. Eu agradeço a rica e santa oportunidade. Amém. Amém. Uma salva de palmas do Senhor Jesus.